Olá, a gente vai começar agora mais uma aula do nosso catecismo aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Nova Venécia, a congregação Castelo Forte. Nós estamos fazendo aulas a partir desse livro, Crescendo em Cristo, que você pode ver como comprar aí na descrição do vídeo. Um livro muito bom para acompanhar crianças, mas também para adultos que querem conhecer de forma simples, direta, algumas questões da fé cristã. E nós já temos 2 lições que foram passadas, agora a gente está indo para a nossa terceira lição, e nesta terceira lição nós vamos estudar a Bíblia. A palavra de Deus. O que é que a própria Bíblia fala sobre si? O que é que a gente conhece da Bíblia? Então nós vamos ter por base os nossos estudos, aquela apresentação que a gente preparou, que está previsto ter pelo menos 35 lições, então devem ter 35 vídeos. Qualquer dúvida que você tiver, escreva aí nos comentários, especialmente vocês que são alunos do Catecismo aqui da Castelo Forte. Escrevam nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Na aula de hoje, a gente já passou a lição 1, a lição 2, hoje é a lição 3, que é a da Bíblia. Você conhece a Bíblia? Você sabe o que é a Bíblia? Você sabe quantos livros tem na Bíblia? Ou a Bíblia é um livro só? Ou você nunca nem percebeu esse tipo de situações, esse tipo de, de pergunta nunca passou pela sua cabeça? Afinal de contas, a gente tem a Bíblia, eu tenho uma Bíblia bem grande aqui no meu lado, que é a Bíblia da Reforma, foi lançada algum tempo atrás pela Sociedade Bíblica do Brasil, e é uma Bíblia de estudo. Ela é grande assim porque tem muitos textos de estudo, mas o texto bíblico nela não é tanto assim e é igual ao de outras Bíblias. A Bíblia da minha preferência está lá na igreja, não está aqui, que é a preferência, assim, para ler e entender mais fácil, é a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. E hoje em dia eu uso muito, e aqui eu tenho sempre recomendado para o pessoal da igreja, do catecismo, essa versão, não sei se vocês vão conseguir ver, o Your Version. Depois eu deixo nos comentários também, na descrição do vídeo, eu deixo a descrição de como instalar esse aplicativo, mas é um aplicativo da Bíblia e você pode escolher qual a versão que você quer. Aqui tem uma infinidade de versões da Bíblia que você pode ler até em outros idiomas, e as principais Bíblias em português estão todas aqui. A gente pode inclusive ouvir o texto bíblico. Deixa eu ver se dá para dar uma demonstração rapidinho de como a gente pode ouvir o texto bíblico. A gente está aqui no versículo de Colossenses 1:25, que é o versículo que é da minha... Quando eu me formei pastor, o versículo da minha turma. Deixa eu ver se a gente consegue ouvir. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Muito fácil, muito tranquilo, a gente pode ler a Bíblia em qualquer lugar, até mesmo com os ouvidos. Isso, por exemplo, facilita para alguém que tiver dificuldade de enxergar, não estiver enxergando mais como enxergava antigamente. A gente às vezes precisa de óculos, mas não tem por que mais a gente não ler a Bíblia. E para começar a falar da Bíblia nesse nosso estudo de hoje, vamos ver o que esse garotinho está falando para nós aí. Existia um rapaz chamado Timóteo. Deixa eu só ver se a gente consegue tirar essa minha imagem aí de cima do rapaz para a gente ver melhor. Existia um rapaz chamado Timóteo. Desde pequeno ele aprendeu a palavra de Deus. Um dia ele recebeu a visita do apóstolo Paulo, que falou de Jesus. Timóteo cresceu e se tornou um pastor. Você sabia disso? Que por conhecer a palavra de Deus, Timóteo acabou no futuro tornando-se um pastor da igreja? Você já pensou talvez em ser pastor da igreja cristã, no nosso caso, da igreja luterana? Talvez você tenha essa vocação para o santo ministério. Mas só relembrando algumas coisas da história de Timóteo aqui,
ele vivia numa cidade chamada Listra. Era aplicado e temente a Deus. A sua avó e sua mãe tinham ensinado para ele as histórias bíblicas. Essas histórias cresceram com ele. Ele ficou conhecendo o amor de Deus por seus filhos, com as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés e de muitos outros, assim como nós conhecemos muitas das histórias bíblicas. Timóteo, sendo um jovem, recebeu então no seu lar a visita do apóstolo Paulo. Que legal essa visita do apóstolo Paulo. Timóteo creu em Jesus com todo o seu coração, aquilo que ele tinha aprendido do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo revelou para ele que todas aquelas histórias indicavam o caminho que leva a Jesus Cristo, seu sacrifício e a sua morte por nós, que nos traz a salvação. Aí, em um dado momento, quando Paulo precisa escrever para Timóteo, ele escreve assim: desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E escreveu também: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, ou o ser humano, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui nós vemos então já a finalidade da Sagrada Escritura. Este estudo de hoje é mais introdutório. A gente vai falar muito da Palavra de Deus ao longo desses pelo menos 35 vídeos e daqui em diante a gente vai falar cada vez mais. Então não precisa a gente entrar em muitos detalhes hoje. Vamos seguir com o nosso estudo. De onde que a mãe e a avó... Deixa eu só movimentar a telinha aqui de novo para que vocês me vejam melhor, ou para que eu não atrapalhe o texto. De onde a mãe e a avó de Timóteo tiravam as histórias que contavam para ele? Você sabe? Escreva aí nos comentários. De onde é que tirava as histórias? Escreva aí. Vocês, alunos do catecismo, escrevam aí. De onde, coloca o seu nome e escreva aí, é de tal lugar que ele tirava essas histórias, ou que elas, a avó e a mãe, tiravam as histórias que contavam para Timóteo. Quais foram as duas verdades principais que Timóteo aprendeu? Está no seu livro. Você que é aluno aqui do Catecismo em Nova Venécia, escreve aí nos comentários também. Vamos ver esses acertos ou essas dúvidas e a gente vai aprendendo. Quem falou para Timóteo a respeito de Jesus? Acabei de falar, a dica tá moleza essa aqui. Quem falou para Timóteo a respeito de Jesus? Eu sei que da criançada que está no Catecismo, uns 5 ou 6 eu sei que já sabe essa resposta assim na ponta da língua. Responde aí nos comentários. O que aprendemos da história de Timóteo com respeito à Bíblia? Aí você coloca nas suas palavras. O que nós aprendemos? Escreve aí nos comentários. A gente vai usar os comentários desse vídeo já para ir avaliando vocês. Então, aí até um vai ajudar o outro, porque quando um comenta, o outro vê. Vocês podem ir conversando pelos comentários. Vamos adiante no nosso estudo. Versículos bíblicos para a gente memorizar, pelo menos para a gente conhecer melhor. Faz muito tempo que Deus disse isso no meio dos seus santos profetas. A palavra de Deus é dada por Deus, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus, a palavra de Deus, a nossa Bíblia, essa Bíblia grande que eu mostrei para vocês. O texto bíblico é palavra de Deus. Os títulos, os números dos capítulos, os textos de estudo, aí são para a gente aprender melhor. Não é texto bíblico, é texto de estudiosos que para a gente aprender melhor a palavra de Deus coloca ali auxílios. Mas a palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, foi dada pelo nosso Deus. Você pode também decorar, pois toda a Escritura, aquele versículo que eu falei agora há pouco, pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Que eles sejam teus por meio da verdade.
Hoje em dia se fala tanto em fake news. Na verdade, uma fake news é uma mentira com um nome bonitinho. Algo que não é verdade é mentira. Então, notícia falsa é mentira. Só dá um nome novo para algo que sempre existiu. E nesse mundo cheio de fake news e cheio de mentiras, existem muitas coisas, muitos falsos profetas, muitas pessoas que dizem ensinar a palavra de Deus, mas na verdade estão mentindo para você. E estudando a palavra de Deus, você pode então crescer nesta verdade e até aprender quando as pessoas estão te enganando ou tentando te enganar. Vou ler de novo. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. É Paulo falando a Timóteo aquele mesmo texto que a gente leu agora há pouco, só que agora está na linguagem de hoje. Mais um versículo bíblico. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Jesus quer estar com você iluminando o seu caminho, fazendo você não tropeçar, ou mesmo quando tropeçar, te ajudar a levantar de novo. Um último versículo. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. A gente tem aqui como doutrina bíblica a seguinte explicação: a Bíblia, ou Escritura Sagrada, é o melhor livro que existe, pois é a palavra de Deus. Eu não vou ler todo o texto aqui, só alguns destaques. O texto completo está no livro. Cada palavra da Bíblia procede de Deus. Não tenha dúvida disso. Não é porque você não gosta de uma parte da Bíblia que ela deixa de ser palavra de Deus. Ela não é submetida à nossa razão. Ela é a palavra de Deus, mesmo que a gente não compreenda. Como a gente viu no vídeo passado, a questão da Trindade. Muitas vezes ela pode ser incompreensível. Nem por isso deixa de ser palavra de Deus. Cada palavra da Bíblia procede de Deus. Por isso, cada palavra da Bíblia é verdadeira. A Bíblia se divide em duas grandes porções, a gente diria assim, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que diferencia eles ali é que o Antigo Testamento vem antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo. Na Bíblia, Deus nos fala a respeito de si mesmo, fala a respeito da criação do mundo e do ser humano, fala do pecado e de muitas coisas semelhantes. Fala também da nossa salvação, fala da segunda vinda de Jesus Cristo e como é importante conhecer a segunda vinda de Cristo, porque tem gente que ensina por aí que Cristo já veio e que nós não ouvimos. Isso é mentira. Tem gente que diz que Jesus Cristo vai vir e reinar por 1000 anos sobre essa terra. É mentira também. Então é importante a gente conhecer a palavra de Deus para saber aquilo que é verdade e aquilo que é fake news bíblica, digamos assim. A mais importante de todas as verdades na Bíblia é a de que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, como meu Salvador. Deus quer que eu estude sua palavra, creia nela, ame de todo o coração e que siga os seus santos ensinamentos durante toda a minha vida. Essa é a palavra de Deus. E o que nós aprendemos nesta lição? Desejo, vamos trocar aqui a janelinha de novo de lugar, daí não atrapalha. Desejo amar a santa palavra de Deus, a Bíblia. Quero ouvir atentamente sempre que estiver sendo anunciada. Vou estudar bastante e seguir os seus ensinamentos, porque são para o meu bem. Não quero receber só as bênçãos materiais de Deus, mas principalmente Jesus. Quero receber Jesus na minha vida. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o único caminho para a vida eterna. Isso me ensina a palavra de Deus.
Assim, a gente já vai terminando essa aula de hoje, uma aula como todas as outras, rapidinha, ela só dura mais tempo quando a gente tem as pessoas aqui para reagir. Na próxima vez a gente vai começar a estudar a questão da lei de Deus e dos mandamentos. Tem até uma figura bonitinha aqui, colorida no livro, para a gente estudar os mandamentos. Então vocês que são alunos aqui do Catecismo de Nova Venécia, vão comentando aí as respostas de vocês e eu vou conversando com vocês. Qualquer outra pessoa que esteja vendo esse vídeo a qualquer tempo que quiser fazer os seus comentários, faça aí que a gente vai estudando a palavra de Deus junto. Esse é o objetivo, a gente crescer no aprendizado da palavra de Deus. No mais, fique em paz, na paz de Cristo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, quando nós falaremos dos mandamentos.